Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá o prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de apartes aos vereadores, a não ser para esclarecimentos de dúvidas. O inscrito é o senhor Rodrigo Franco Leite, diretor do Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista, para falar sobre o fechamento da agência do Banco do Brasil, na Rua Doutor Freitas, e da agência do Banco Itaú, na Rua Coronel João Leme. O apresentante é o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, a quem solicito receba o manifestante e o conduza até a tribuna. Com a palavra, o senhor Rodrigo Franco Leite. Boa tarde aos vereadores e vereadoras aqui presentes nessa sessão no dia de hoje. Gostaria de agradecer ao vereador Paulo Mário pelo espaço aqui e à mesa da Câmara por ter atendido essa solicitação dos sindicatos bancários. A gente gostaria de apresentar aqui um debate junto aos vereadores aqui da Câmara para sensibilizá-los com relação a essa questão que está acontecendo no nosso município e, dessa forma, também procurar sensibilizar o poder público municipal a respeito desse problema que está acontecendo hoje, não apenas no município de Bragança Paulista, mas também em várias cidades da nossa região, do estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Tá? Nós, dos sindicatos bancários, a gente procura dialogar não apenas com os nossos representados, ou seja, os trabalhadores bancários. A gente procura também fazer um trabalho junto à sociedade naquilo que a gente chama de sindicato cidadão, ou seja, um sindicato que dialoga também com as necessidades de toda a população. Então, dentro dessa lógica, dentro dessa ótica, que a gente vem fazer o diálogo aqui com os vereadores dessa nobre casa. Então, a gente gostaria de abordar aqui esse problema de concentração do sistema financeiro nacional e dialogar diretamente aqui com o fechamento de 2 agências bancárias aqui na cidade de Bragança Paulista. Tá? É do nosso conhecimento que existe uma orientação por parte do plano diretor aqui da cidade de Bragança Paulista de que não ocorra a abertura de novas agências bancárias no centro da cidade, até como uma forma de facilitar, principalmente essa questão da mobilidade urbana. E aí, ao invés disso, o que nós temos hoje é, por exemplo, o fechamento de uma agência bancária no centro da cidade do Banco Itaú. Isso acaba gerando aí um transtorno para os usuários e clientes do banco, acaba gerando também o desemprego de trabalhadores bancários, e não apenas bancários, mas também o desemprego aí de vigilantes e outras pessoas que acabam trabalhando ali também como terceirizados dentro das agências, dentro dessas unidades. Tá? E aí, por que eu estou falando isso? E, além de tudo, a gente está tendo também, observando, vai ocorrer aí no próximo dia 18 de março, o fechamento da agência Doutor Freitas, tá, do Banco do Brasil, uma agência que, inclusive, não é localizada na região central da cidade, é uma agência periférica, certo? Que, inclusive, dialoga diretamente com aquilo que a gente defende, que é a bancarização. O que é isso? Uma popularização do atendimento bancário, principalmente para as classes sociais mais baixas. Tá? Exatamente. O que os bancos estão trabalhando é justamente uma lógica de concentração do sistema. Os bancos vêm falando muito do processo de digitização. O que é isso? É trabalhar com atendimento online, com atendimento pela internet. E isso vai totalmente na contramão daquilo que a gente vê na realidade de uma cidade como Bragança Paulista, ou mesmo do nosso estado ou do nosso país. Tá? Porque não são todas as pessoas que têm acesso ao computador, não são todas as pessoas que conseguem fazer tudo aquilo que precisa em termos de transações bancárias no autoatendimento, vide a necessidade aí de ter funcionários ainda nesses locais para estar atendendo diretamente essas pessoas. E o que a gente defende é justamente que ocorra
a abertura de novas agências, principalmente nas áreas mais populares da cidade, como, por exemplo, a Zona Norte, certo? Inclusive, recentemente foi divulgada pela imprensa também aí, que o Poder Público Municipal estaria fazendo uma pressão junto à Caixa Econômica Federal para a abertura de uma agência justamente nessa localidade. É algo, inclusive, que o Sindicato dos Bancários defende, já brigou sistematicamente por isso junto às direções dos bancos. Então, é uma bandeira que a gente poderia, inclusive, defender em comum. Então, nesse sentido, a gente gostaria de sensibilizar aí os vereadores para que também abraçassem essa causa. Gostaria de pedir aqui também para o vereador Paulo Mário talvez apresentar alguma proposta nesse sentido, assim como os demais vereadores aqui da casa, porque a gente não quer apenas brigar pela manutenção desses postos de trabalho, porque fechamento de agência, automaticamente a gente vai ter também aí perda de trabalhadores bancários e a gente vai ter todo o impacto também na economia local, né? Ainda mais nesse cenário de crise que a gente está vivenciando e numa cidade do interior como Bragança Paulista. Inclusive, acredito que os nobres vereadores estejam verificando aí a quantidade de pessoas que estão, quantidade de pais e mães de família que estão desempregados nesse momento, e vai impactar diretamente nisso também, tá? Na nossa região, por exemplo, a gente teve cerca de 60 bancários que foram desligados aí nos últimos meses. Um número bastante expressivo para a nossa região. 29 só do Banco do Brasil, que está passando por um processo de reestruturação tremendo, como vocês devem ter observado e que foi sistematicamente aí divulgado pela grande imprensa. A gente vai ter também aí um processo parecido na Caixa Econômica Federal, que está divulgando aí um PDV que está aberto, inclusive, para adesão dos trabalhadores. Então, a gente acredita aí, até porque banco é concessão pública, que tem que ser prestado o devido atendimento à população. Um atendimento de qualidade, um atendimento onde a pessoa se sinta realmente feliz, que o cliente possa realmente ter atendida às suas necessidades. Tá? Uma outra coisa que a gente gostaria de fazer um apelo aqui, de sensibilizar tanto o Poder Público Municipal, quanto também pedir a parceria aí dos vereadores, é com relação ao problema que nós temos a respeito, por exemplo, da lei das filas, certo? A gente tem conhecimento da lei, sabe que a lei existe, mas a gente tem um problema com relação à questão da regulamentação e de fiscalização dela. Então, a gente pede uma atenção aí, tanto para o Poder Público Municipal, quanto aí para os vereadores, porque o que acontece? A gente está vendo justamente um problema de concentração de sistema, bancários serem mandados embora, agências sendo fechadas, a dificuldade aí das pessoas que moram nas áreas mais longe da cidade, que tem que se deslocar muitas vezes de ônibus, e o reflexo disso é justamente a piora da qualidade do atendimento bancário. Então, vai ter uma piora da qualidade do atendimento, não nas mesas onde são realizados os negócios, mas principalmente nos caixas dessas unidades. E aí, a lei das filas seria uma forma aí do Poder Público Municipal, da Câmara de Vereadores, está pressionando aí também as direções dos bancos nesse sentido. O grande problema é com relação à fiscalização. Acho que enfim, a gente tem uma série de leis no município, só que o problema é a fiscalização, e não é um problema aqui de Bragança Paulista, é um problema dos municípios de toda a região. Então, a gente gostaria, faz esse pedido aí, de procurar sensibilizar o Poder Público Municipal para dar atenção também a essa questão. Tá? E aí também, por exemplo, tem uma lei, inclusive, que foi proposta pelo vereador Paulo Mário, que fala de colocar um aviso nas agências bancárias, divulgando para o cliente os tipos de serviços que se recebem ou não nas unidades. Porque o que acontece? Vocês devem saber, com certeza, que normalmente dentro da agência você tem, via de regra, um funcionário ali na porta giratória, que muitas vezes proíbe, certo, o cliente de entrar, alegando que ele pode fazer os serviços lá fora e tudo mais. E vocês sabem que é direito do cidadão entrar na agência, fazer todo e qualquer procedimento que ele poderia fazer tanto fora da agência bancária como dentro da agência bancária. Então, seria importante também que houvesse um processo de, talvez, sensibilização para que as pessoas exigissem o seu direito, fizessem as denúncias onde fossem necessário, porque, enfim, a forma como os clientes usuários de banco muitas vezes são destratados, eu acho que essa seria a forma correta de falar, é muito ruim. A população se sente muito mal. E como o banco é concessão pública, as pessoas, enquanto consumidores, enquanto clientes,
dessas unidades, dessas agências bancárias, têm o direito de exigir, sim, um atendimento bancário digno, com qualidade, e serem atendidas por pessoas, certo? Não pelo maquinário, não pela internet, sejam atendidas de uma forma humana, que elas possam ser, enfim, atendidas com qualidade. Então, é isso que a gente vem aqui dialogar com vocês no dia de hoje. É um problema gritante, e a gente, enquanto um sindicato aí, que procura trabalhar pela melhora também na sociedade, a gente gostaria aí de sensibilizá-los, pedir a parceria aí da Câmara de Vereadores, do Poder Público Municipal, para que a gente tenha, enfim, um processo de fiscalização eficiente aqui na cidade, e que a gente possa também, mediante a parceria aí com vocês, denunciar aí esse fechamento dessas agências que estão acontecendo, principalmente a agência Dr. Freitas, que não é de uma área central da cidade, certo? Para que a gente possa talvez reverter esse quadro e que a população tenha aí um canal que não é no centro, para ser melhor atendida, para evitar aí, no caso, esse deslocamento. E dizer que, com relação a essa questão da possibilidade de uma nova agência, abertura de uma nova agência na Caixa Econômica Federal na Zona Norte, a gente vê com bons olhos e, inclusive, está à disposição, inclusive, para cerrar fileiras nesse sentido aí, porque é uma cobrança que, historicamente, o sindicato também vem fazendo, mas nunca, infelizmente, obteve sucesso. Tá bom? Agradecer mais uma vez pelo espaço, vereador, agradecer aos nobres vereadores aí por ter nos ouvido, e a gente se coloca à disposição. Só queria saber, com relação à agência do Banco Itaú, do centro, já está certo para fechar? Tem prazo? Ou... A agência está certo para fechar. Você sabe o prazo, Jaci? Segunda quinzena de março? Sim, está certo para fechar, segunda quinzena de março. Provavelmente o atendimento vai ser deslocado para as demais unidades, né? Tem aquela agência ali da Rua do Mercado e tem a outra agência na Praça Central. E aí aquele negócio, né? Vai ter uma concentração do atendimento, com certeza uma piora da qualidade do atendimento. E aí uma preocupação que a gente tem também é para onde vão ser deslocados esses funcionários, mas o fechamento está confirmado. O Banco Itaú está com uma orientação aí de fechamento de agências em vários locais e está procurando priorizar o atendimento dessa forma digital aí, que, enfim, não contempla a ampla maioria da população, ainda mais numa cidade como a nossa aqui de Bragança Paulista. Na década de 80, nós tínhamos quase 1000 bancários em Bragança, eu não sei o número ao certo. Sim, aproximadamente. Hoje nós temos quantos, você lembra? Olha, só em Bragança, acredito que a gente deva ter aí uns 200 e poucos bancários, eu não tenho o número exato aqui. Reduziu? Na região, a gente tem cerca de 750. Reduziu mais de 60%, Sim. né? Por exemplo, numa agência bancária, antigamente, anos 80, por exemplo, você chegava a ter cerca de 70, 80 bancários numa unidade. Por conta do processo de informatização, digitalização dos processos e tudo mais, informática, enfim, o avanço nesse sentido da tecnologia, hoje, numa agência grande, você tem, no máximo, cerca de 25 funcionários. Tá? Então, caiu drasticamente a quantidade de trabalhadores. Você falou sobre a lei, né, do atendimento. Foi uma novela. Eu fiz o projeto, aprovei, a Febraban entrou com um processo, foi julgado inconstitucional a lei. Depois fizemos novamente, né, acho que foi o Paulo Miguel, se eu não me engano, que fez, e aí foi julgada legal a lei. Então, a lei está em vigor. Agora, realmente, é a questão da fiscalização, né? Agora, é possível aquele atendimento em 15, 20 minutos com o atual número de bancários no começo do mês, por exemplo? Essa é a minha pergunta. Então, o que a gente procura fazer? Falei 20 minutos, se eu não me engano, a lei, não é isso? 15, 20 minutos? 15 minutos, e se eu não me engano, e aí em horário de pico, acho que chega a 20 minutos, meia hora, 40 minutos, né? Olha, normalmente não, tá? Sempre estoura o tempo. Quando chegam essas denúncias, porque tem pessoas que ligam no sindicato, muitas vezes para que a gente faça uma cobrança junto à gerência local, às direções do banco nesse sentido. O que a gente procura orientar? Para que as pessoas procurem os canais dos bancos. Normalmente os bancos têm ouvidoria, atendimento nesse sentido, façam reclamação no PROCON, façam reclamação do Banco Central. Então, nesse sentido que seria interessante, como há essa dificuldade com relação, por exemplo, à questão da fiscalização, que não é algo apenas de Bragança, uma situação geral, que seria interessante que o Poder Público Municipal atuasse nesse sentido. Eu desconheço. Eu desconheço que tenha havido uma atuação, e não só aqui, inclusive na região toda, tá? Até porque a gente sabe que o número de fiscais que existem nos municípios é pequeno.
Mas seria interessante, acho que um trabalho nesse sentido, e inclusive algo que o Poder Público Municipal poderia talvez nos ajudar, e mais ainda a Câmara de Vereadores, os mandatos de maneira geral, talvez trabalhar com uma divulgação dos direitos do cidadão com relação aos direitos dos clientes bancários. Seria interessante, uma sugestão para o vereador aqui, Paulo Mário, tá? Porque acho que dialogaria diretamente aí com a ansiedade da população. Mais alguma pergunta? Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a questão dos caixas eletrônicos que a gente tem espalhado aí pela cidade. Aqui mesmo a gente tem um, não sei se ele vai ser instalado ou não, acredito que não. Uma palavra sua assim, sobre a questão de segurança, se vale a pena, se não vale, se é perigoso, se não é. O que você pensa dos caixas eletrônicos que são espalhados aí? Eles são um bom utensílio? É interessante ter no ambiente de trabalho ou não? Uma palavra sua. Olha, nós, enquanto trabalhadores bancários, é lógico que a gente defende sempre o trabalhador, que haja o máximo possível de trabalhadores humanos, no caso, né, para que o atendimento nas unidades seja prestado da melhor forma possível. É claro que você ter uma ampliação do atendimento, mesmo que seja através dos sistemas eletrônicos, através da informática, no caso dos caixas eletrônicos aí, é benéfico para a sociedade? Uma forma de ter mais canais de atendimento. Agora, o que a gente não defende, é claro, que haja um investimento maciço, ou seja, total nessa área, que implica inclusive nessa questão de segurança, como você fala, em detrimento do atendimento presencial. E por que a gente defende isso? Justamente por conta do perfil da população, por exemplo, aqui da cidade de Bragança Paulista. Os bancos vêm nessa lógica de investir no que eles chamam de digitização do sistema, não é nem digitalização, que é esse atendimento via celular. Você tem, por exemplo, escritórios digitais, que eles chamam. O bancário ele fica, digamos assim, preso, entre aspas, num escritório, onde ele faz só atendimento online, por telefone, como se fosse meio que um telemarketing de luxo. E é uma tendência hoje do sistema. Investindo, inclusive, nessas novas gerações. Mas você tem muita gente hoje que ainda utiliza os canais tradicionais de atendimento. Tá? Agora, verdade seja dita, nós temos um problema crônico de segurança. Na avaliação do Sindicato dos Bancários, isso na avaliação também nas nossas instâncias superiores, Confederação dos Bancários Nacional, federações estaduais, é que os bancos não investem adequadamente nessa questão da segurança bancária. E aí o que acontece? Ocorrem muitas vezes explosões de caixas. A gente acabou de ter, por exemplo, um assalto no banco... Carlão, Banco Santander, né? Em Piracaia? No Banco Santander de Piracaia. Está voltando a modalidade de assalto à mão armada dentro dos locais de trabalho. Por quê? Na nossa avaliação, os bancos ainda pecam e muito. Né? Às vezes não obedecem... Exatamente. Né? Não investem na questão humana, na qualidade do atendimento. Então, tem vários itens, às vezes, necessários que são exigidos na lei de segurança, que às vezes os bancos não trabalham. E aí você tem, por exemplo, os assaltos, expões bancários, às vezes até clientes. Recentemente a gente teve também um assalto, também no Banco Santander, em Bom Jesus dos Perdões, enfim. É importante você ter uma ampliação do atendimento, mesmo que seja através desses caixas eletrônicos? Claro que é, mas você também tem que ter o cuidado com essa questão da segurança e não investir apenas nisso, em detrimento do atendimento presencial. Espero ter respondido, vereador. Eu que agradeço. Rodrigo, eu ouvi uma colocação do sindicato com relação aos postinhos de recebimento de boletos que nós temos espalhados em alguns pontos da cidade, que ao nosso modo de ver leigo, né, e vocês estão aí no sindicato, pode tecer alguma ideia que a gente possa implementar isso, se isso é importante, se, no ponto de vista do sindicato dos bancários, como que você vê essa questão desses postinhos em alguns pontos comerciais e na periferia? Olha, aí eu vou responder ligando diretamente àquela questão da defesa da abertura de agências nas áreas mais populares nas cidades.
que acontece? É bom você ter um canal alternativo para atender esse cliente, às vezes? É. Mas qual seria o ideal? Que você tivesse a instalação de uma agência física, por exemplo, na zona norte da cidade ou na periferia, enfim. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, o trabalhador do comércio, ou seja, o comerciário, ele acaba exercendo ali uma atividade que não é dele, ou seja, uma atividade bancária, num estabelecimento que não é apropriado para isso, embora haja o atendimento daquela demanda da pessoa que mora naquela localidade ali, mas não é aquele atendimento de acordo com aquela qualidade que a gente defende. É importante para que a pessoa seja atendida? Sim. Mas o ideal seria que tivesse um estabelecimento físico ali, uma agência bancária completa, obedecendo todos os itens de segurança, com um trabalhador bancário qualificado para exercer aquela atividade, para que não ocorram, inclusive, essas questões aí, como os desvios de função, e um trabalhador que é de outra área, que, por exemplo, está vendendo alguma coisa no comércio, enfim, tem que atender uma demanda que não é dele. Acaba gerando, inclusive, passivo trabalhista, coisas nesse sentido. Quem ganha com isso são apenas os bancos. Tá? Tudo bem que muitas vezes o dono daquele comércio acaba ganhando alguma coisa por transação bancária que é realizada, enfim, mas o ideal seria que os bancos abrissem agências nessas localidades, tá? Para que fosse prestado um atendimento bancário digno, com qualidade, com um trabalhador devidamente capacitado para atender aquela população. É isso que a gente defende. Tá? Mais alguma pergunta? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Nas negociações salariais, a categoria é muito forte e realmente os bancos ficam reféns, às vezes, em função de não cumprir a parte que lhe cabe. Não tem como colocar isso como reivindicação também, essa perda de funcionários, essa discussão maior nesse momento? Olha, a gente coloca sempre, mas eu vou ser muito sincero com você. Até agradeço por você pelo nobre vereador aí, ter citado essa questão da força da categoria. Inclusive, se vocês observarem, a nossa greve ela é nacional. A gente chegou num nível de organização que nenhuma categoria tem no Brasil e nem no mundo, que é, por exemplo, você ter uma greve decretada lá de Roraima, que chega até o Rio Grande do Sul, tudo ao mesmo tempo. É algo que foi construído ao longo de muitos anos de luta da categoria bancária. Agora, vou ser muito sincero com vocês. Negociar com o banqueiro não é brincadeira, ainda mais pelo poder, não apenas econômico, financeiro e político que os banqueiros têm. A gente sempre coloca isso na mesa de reivindicação, inclusive dentro dessa mesma lógica da defesa que a gente está fazendo aqui, da questão social, em defesa da qualidade do atendimento junto à população e tudo mais. Inclusive nas greves que a gente faz, a gente procura dialogar com a população nesse sentido. Essa reivindicação ela está sempre presente, tanto nos bancos públicos quanto nos bancos privados, que também estão sofrendo um ataque agressivo agora, por conta de reestruturações, com perda também substancial da quantidade de trabalhadores. Está colocado. Mas é aquele negócio, a gente precisa também da parceria com a Câmara de Vereadores, com o Poder Público Municipal, inclusive com a população, para a gente conseguir avançar nesse sentido. A gente procura sempre trabalhar nessa questão do emprego, ainda mais num momento de crise como esse que a gente está vivenciando hoje no país, mas infelizmente a FENABAN, que é o braço sindical, aí, o patronato, aqueles que representam os banqueiros no caso, eles não têm se sensibilizado com relação a isso. Mesmo com as greves que a gente faz, com as reivindicações que a gente faz. Mas é uma pauta sistemática e presente na nossa categoria, nas convenções que a gente procura celebrar junto aos banqueiros. Tá. E última pergunta, o seu sindicato conhece alguma outra ação legislativa de outro município que colaborou com o sindicato, colaborou com a manutenção do emprego, para que a gente possa também utilizar aqui em Bragança? Olha, acho que a casa fica à disposição, mas também gostaria de ter subsídios para que... o que a gente já trabalhou bastante foi essa questão da lei das filas, que a gente está, até em virtude do momento que a gente está vivenciando, procurar reavivar isso. Acho que seria interessante. Tá? Agora, a gente faz o apelo, acho que seria até algo vanguardista da parte dos vereadores aqui de Bragança Paulista, ajudar o Sindicato dos Bancários nesse sentido. Tá? Acho que seria interessante pedir para o vereador Paulo Mário apresentar alguma coisa nesse sentido aí, que acho que para pressionar as direções dos bancos, as regionais dos bancos, para que a gente procure manter aí, inclusive até aumentar a quantidade de agências físicas aí, para atender adequadamente a população, aí, inclusive mais carente, mais pobre, que mora nas áreas mais afastadas da cidade. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não?
Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Agradecemos, então, a presença. E, com a palavra agora, o vereador Paulo Mário, para os encaminhamentos que julgar cabíveis em relação ao assunto. Senhor presidente, senhores vereadores, sindicalista Rodrigo, acompanhado pela Andréia, que já trabalhou com a gente aqui um período, né, Andréia, no BJD, a Jaci, que é mãe do Samuel, que acabou de nos deixar há pouco tempo, mas que seja para o bem dele, sucesso para ele, viu, Jaci? Ao Carlos e ao Júlio. Sejam sempre bem-vindos aqui. Se nós analisarmos as listas de reclamações no nosso país, tirando a Vivo, só sobra banco. Não é outra coisa. Quer dizer, o serviço apresentado, em geral, está mal feito. Existe um desrespeito muito grande às pessoas que se utilizam do sistema bancário. Hoje, nós temos certas facilidades e querem jogar em cima dessas facilidades exatamente a diminuição da mão de obra, que é o trabalho pela internet. Cada dia mais, eles querem que a gente faça tudo, mas tem que aquela taxa bendita que cobra na mensalidade na conta da gente. Eu tenho a conta do partido, sou obrigado a manter 3 contas abertas e pago todo mês a mensalidade sem usar a conta, por questões legais. Então, eu vejo nisso o direito de nós cobrarmos a melhoria do serviço. Então, diante da fala do Rodrigo, eu acho que veio ao encontro do pensamento de todos nós. Eu acho que não tem ninguém aqui contente com o serviço bancário que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Ou tem? Levanta a mão, quero ver se tem alguém levanta a mão. Lógico que não tem, porque isso é mal feito, é desrespeitoso. Então, diante disso, presidente, eu queria propor o seguinte. O Rodrigo lembrou bem aqui que o nosso plano diretor induz para que as agências bancárias não continuem centralizadas, exatamente porque nós estamos numa cidade de 252 anos no século XXI. As ruas são estreitas, não foram feitas para que tenha nos dias de hoje. Então, descentralizar faz parte da evolução da cidade. Então, eu sempre disse que a nossa cidade está saindo de pequena para média com uma rapidez muito grande e chegando na grande também. Então, aquela de parar o carro na porta da padaria, comprar o pão, parar na porta da farmácia, comprar o remédio, comprar as coisas com facilidade, parar na agência bancária na porta, acabou, gente. Não dá mais nos dias de hoje para fazer isso. Então, a descentralização vai continuar favorecendo as pessoas. E exatamente dentro desta descentralização, o Banco do Brasil vem exatamente de encontro ao pensamento da cidade, ao plano diretor da cidade. Então, com isso, eu queria propor, em primeiro lugar, uma carta ao Banco do Brasil, à sua presidência e à sua regional, com cópia ao sindicato e com cópia ao prefeito também. Queria ver se todos os vereadores assinavam, pedindo que não feche essa agência, porque essa agência representa uma evolução na cidade e uma atração para que outras aconteçam. Primeira carta. Segunda carta. É mais difícil isso. Você deve entender, acho que vocês bancários, no Banco Itaú é mais difícil. Mas vamos fazer também, pedindo que façam um reestudo. Em Bragança, pelo levantamento da prefeitura que fizemos outro dia, nós temos 24 agências de banco. É desproporcional à cidade. Cidades com o mesmo número de habitantes de Bragança não passam de 10, 11 agências. Por que Bragança tem tantas agências?
Porque nós somos, através de pesquisas do Banco Central, uma das maiores fontes captadoras de recursos de poupança proporcional do nosso estado e do nosso país. Então, aqui é fonte arrecadadora. O Bragantino, infelizmente, não tem sido estimulado a fazer a roda da economia funcionar. Então, por cautela, além de ser pão duro, porque eu posso falar isso porque eu sou bragantino, ele guarda. Ele guarda. Eu nunca esqueci, o gerente de banco, outro dia, passeando comigo, falou, no lugar da rua, só nessas 4 casas aqui eu tenho 55 milhões guardados no banco. Então, vocês têm ideia da proporção que tem de dinheiro aqui em Bragança guardado e que o banco pode emprestar nas outras pontas. Então, isso é fundamental para se ter um número grande de agências aqui em Bragança. Então, por isso esse volume alto de agências. E quando se começa a fechar, vem a preocupação. Será que está diminuindo o recurso? Será que as pessoas estão poupando menos? Né? Mas nós temos que lutar para preservar o emprego. Então, a segunda carta é que o banco reestudasse a possibilidade de manter aberta esta agência, principalmente numa época de crise e desemprego. Essa é a palavra-chave de tudo isso. Não sei se os colegas também concordam com esse chavão. A terceira proposta, eu peço aos jornalistas aqui presentes, a conscientização através de uma matéria da população, como disse aqui o Rodrigo, dos seus direitos. A pessoa, quando chega no banco, ela recebe lá uma senha, não recebe? Aquela senha tem horário. E se ela pedir para o caixa carimbar, o caixa vai carimbar o horário que ela foi atendida. Estou certo ou estou enganado? Então, isto vai dar direito à pessoa formalizar a sua denúncia. Aí, eles vão começar a aprender a respeitar mais o cidadão. Agora, o povo, entre eles me incluo também, é benevolente, exige pouco os seus direitos, mas está na hora de nós exigirmos de quem não nos respeita. Esta é a cobrança da imprensa ajudar, e fazemos uma carta ao Executivo para que o Executivo fiscalize com uma certa constância as leis que favorecem os cidadãos usuários de banco. Ou seja, a lei da fila, a lei das placas com os dizeres dos serviços prestados por eles, e mais alguma. Eu fui pesquisar enquanto estava sentado aqui, através do jurídico, não sei se você viu, a lei da fila não carece de regulamentação, inclusive já tem multa, já tem tudo. Ela só carece de fiscalização e aplicabilidade, né? Então, eu acho que a luta de vocês é por demais importante. Esta casa abraça esta causa neste momento, com certeza, e vamos ver o sucesso que nós podemos ter em conjunto. Tem certas coisas que podemos até discordar em certos momentos, mas esta é concordância geral. Então, vocês aqui são sempre bem-vindos, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Mesmo com certas discordâncias em certos momentos, porque a greve, aquela bendita greve, em cima das eleições, quem pagou a conta dessa greve foram os políticos do Brasil inteiro. Judiou da gente mesmo. Eu acho que tem vários aqui que foram multados exatamente por causa da greve de vocês, sem ter culpa nenhuma. Mas é um direito do cidadão. Escolha um outro momento para fazer greve, por favor. Gente, obrigado. Vereador Paulo Mário, só queria dizer ao senhor que também nós fomos procurados por munícipes que reclamavam esse fechamento da agência do Banco do Brasil da Dr. Freitas, e que nós levamos também ao conhecimento do senhor prefeito para que encaminhasse correspondência, e essa sua sugestão de fazer a carta é muito bem-vinda. Eu acho que reforça, né, substanciosamente o nosso pedido, e dizer também que podemos encaminhar também ao Banco Itaú, por meio de pessoas que têm acesso ao Dr. Setúbal, para que sensibilize também
essa nossa causa. Perfeito. Eu só estou me esquecendo aqui antes de terminar. Você falou de uma agência bancária na Zona Norte. Ontem, o prefeito Jesus deu entrevista coletiva e falou lá abertamente que tem feito várias gestões junto à Caixa Econômica Federal, inclusive falando da seguinte forma: nossos negócios poderão evoluir cada vez mais com a abertura de uma agência de vocês na Zona Norte. Então, saiu diretor, saiu superintendente, tudo que estavam nesta reunião, para começar uma luta. Esta luta não vai ser menos de um ano. Então, neste período, não podemos cobrar, mas acompanhar. Então, fica aqui dizendo que o prefeito está lutando por isso. E sim, presidente, a casa também quiser fazer uma carta de apoio ao prefeito para esta conquista, eu também acho razoável, assinado por todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Rodrigo, pela sua fala.